Todo ser humano é movido por interesse. Olá, sejam bem-vindos ao FrigiCast, a frigideira do podcast. Aqui é o lugar onde nós fritamos os nossos neurônios. Eu sou José Milton Kotzen e o tema de hoje é o interesse. E perceba que eu ampliei bem o tema, generalizei o tema. Todo ser humano é movido por interesse. E quase consigo sentir deste lado de cá a grande pressão que vem deste outro lado aí, né? Todo ser humano, Milton, me inclua fora dessa. Eu não estou agindo por interesse, aliás, a minha forma de agir nunca foi pensando e preocupado com aquilo que a pessoa tem, com aquilo que ela possui, com a conta bancária dela. Não, eu sou muito honesto e transparente nas minhas relações. Ok, legal, que ótimo que é assim, que bom, né, que continue assim. Agora, para aqueles que pensam dessa forma muito mais enraizada, eu gostaria de fazer um convite sobre a questão do interesse para a gente desmistificar isso, né? Para que ele não se torne pejorativo na palavra, ligado apenas então somente a questões financeiras. Interesse, quando eu digo eu tenho interesse naquela pessoa, nossa, que interesseiro que ele é, né? Fica pensando, imaginando que eu só estou olhando para os bens materiais, para aquilo que a pessoa possui, para a conta bancária dela e assim por diante. Não. O interesse é muito mais vasto que isso. Vamos dar uma olhada aí, eu fiz uma pesquisa breve e superficial nos sites e nos dicionários de maior credibilidade e eles dizem o seguinte sobre o interesse: alguma coisa que lhe dê vantagem, algo relevante, digno de sua atenção, que traz benefício, que atende os critérios dos seus valores e das suas crenças. Então percebe que o dinheiro cabe em qualquer uma dessas variáveis aí. Mas não é só o dinheiro, outras coisas também cabem aí, né? Vamos pensar, por exemplo, numa relação a dois, tá? Marido e mulher. Você, quando conheceu aquela mulher que pode estar ao seu lado hoje ou não mais, né? Você, quando conheceu aquela mulher, você escolheu movido pelo físico. E aí você olhou para aquele homem da mesma maneira que homem, olha só que corpo, que físico, que beleza. Passa o tempo, você vai desvelando esses segredos à medida do tempo, e aí aquele corpo você já navegou, você já sabe tudo daquele corpo, ele se torna uma coisa habitual, e isso vai fazendo com que você perca o seu interesse até chegar ao ponto em que quase não há interesse nenhum. E como você só focou nisso, o que é que sobra? Nada. E aí então a relação termina. A relação acaba porque não tem mais nenhuma outra questão, nenhum outro critério que venha sustentar a relação daí para frente. Aí então termina, não tenha dúvida. Se você tem uma relação, por exemplo, você tem filhos, você tem interesse pelos seus filhos? Para aquela pessoa que fica só focada que interesse tem o tom pejorativo do financeiro, é claro que vai ficar se questionando, mas eu acredito que a grande maioria já pense assim, não, claro que eu tenho interesse nos meus filhos, mas não é um interesse financeiro. É um interesse que meus filhos se deem bem, que seja um bom homem, que seja uma boa mulher, não é que possam casar também da mesma forma com pessoas boas, seja elas de que gênero for, não é isso que está em pauta, né? E que sejam felizes, que se realizem profissionalmente. Esse é o interesse que você tem nos seus filhos, que eles consigam ser pessoas resolvidas na vida. Então, isso é um interesse. E em vários outros setores. Agora eu fico me perguntando, será que a gente já está conseguindo aqui falar a mesma língua? Já estamos nos acertando e podendo olhar para interesse agora com maior amplitude, para não ficar apenas então somente fechado no financeiro? Porque eu gostaria também de colocar uma coisa que nenhum desses dicionários apareceu, que na verdade o interesse, ele necessariamente lhe dá prazer. Porque muitas vezes você pode dizer, tá bom, eu tenho uma régua que mede meu interesse para as coisas que eu quero fazer na vida. E esta minha régua são critérios que eu utilizo para fazer as minhas escolhas. Legal, bacana, muito bom. O foco do interesse é lhe dar prazer. Por que eu me interesso por coisas? Porque eu obtenho prazer com aquilo, por isso me chama a atenção. Imagina, por exemplo, um drogadito, por que ele
Por curiosidade, acaba indo, né, a curiosidade humana que nos move, acaba indo para experimentar uma droga de menor intensidade e a partir daí aquilo dá um prazer, porque a gente sabe que droga dá prazer, só que mata. Sentindo o prazer, o que é o prazer? É uma descarga, né? É uma satisfação que o indivíduo tem, e aí o cérebro, sentindo que aquilo foi bom, tende a repetir. Dando prazer, repete aquilo sempre que houver a necessidade, sempre que a pessoa sentir a falta daquilo, ela vai tendendo a repetir, até mesmo no sofrimento. Porque lembre-se de uma coisa, o que dá prazer a alguns, não dá prazer a outros talvez. Então, até mesmo no sofrimento. A pessoa masoquista, ela gosta daquele sofrimento carnal, sofrimento físico e às vezes até psíquico mesmo, né? Coloca a pessoa numa condição subjugada, aquilo traz prazer para ela. Ela só faz aquilo porque aquilo dá prazer. Tem gente que só consegue o orgasmo a partir do sofrimento. O autoflagelo, que alguns religiosos, na época de templários e na Idade Média, usavam para poder se castigar. Aquilo também dava prazer. O prazer de fazer aquilo é maior que a dor que ele sente. Isso se explica muito mais para frente em outros temas que nós vamos abordar aqui, você vai ver como vai fazer muito sentido. Todo tipo de ação autodestrutiva, no fundo, está trazendo prazer para a pessoa que o pratica. Muitos jovens, meninas e rapazes, adolescentes que se cortam. As pessoas se cortam, os jovens se cortam porque estão encontrando prazer naquele sofrimento. É uma forma de dar uma descarga, porque o prazer é uma forma de dar descarga psíquica. Como da mesma forma também traz prazer as pessoas que são solidárias. Existem grupos de pessoas, você mesmo pode fazer parte de um desses grupos, de entrega de sopa, levar comida para um sem teto, não é? Ou até arrumar teto para quem não tem teto, roupa para quem passa frio nos dias de inverno. Fantástico isso. É maravilhoso. Ainda bem que nós temos pessoas assim que, como Freud diz, sublima no lugar certo. Sublimar é eu encontro prazer naquilo que eu estou fazendo, eu faço uma descarga naquilo que eu estou fazendo. Então, ao fazer o bem para alguém, primeiramente eu estou fazendo bem a mim mesmo. Então me faz bem fazer bem ao outro, ver o outro se sentir bem. Porque tem pessoas que não estão dirigidas, o interesse não está dirigido aí, porque fazer bem a alguém necessariamente não me faz bem. Então busca outras formas de encontrar o prazer. Então Sigmund Freud falava do princípio do prazer que vem do id, do instinto, e do princípio da realidade, que o ego faz uma mediação. Mas uma coisa, sabendo que o interesse necessariamente lhe dá prazer, você só age, as pessoas, todo ser humano, eu diria até mesmo que grande parte dos animais age por prazer ou para evitar o desprazer. Nós só agimos nessas duas condições. Agir por prazer, gente, simples, fácil, óbvio de entender. Coisas que te dão prazer. Você gosta de jogar tênis, você gosta de ir para balada, você gosta de um carro importado, você gosta, enfim, coisas que te dão prazer, são coisas que te dão prazer. Está inundando, você está sentindo uma satisfação danada quando faz aquilo. E aí você também faz coisas e se movimenta para evitar o desprazer. Então eu vou agir por prazer sempre. Me dá prazer? Vou atrás correndo. Se é uma viagem para a Europa, se eu vou encontrar aquele namorado que eu estava cobiçando, ou aquela garota que eu estava cobiçando, estava atrás dela um tempo, eu vou, é por prazer, eu levanto no meio da madrugada, aliás, nem durmo na viagem do dia seguinte e assim por diante. E também existem o movimento, né? Você age, na segunda questão aqui, para evitar o desprazer. Milton, como é que é isso, evitar o desprazer? Evitar o desprazer é o seguinte... Vou colocar aqui uma condição, um exemplo condicional aqui, né? Você trabalha numa empresa que te paga relativamente bem, você acredita que é um bom salário para você, e por esse motivo você mantém um padrão de vida, tá certo? Seus filhos têm boas escolas particulares, você troca o seu carro todo ano, viaja todo ano para dentro ou fora do Brasil, você consegue ter luxos e confortos que você não teria se não tivesse aquele salário. Você detesta o que faz.
ou vem detestando. Então, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso que eu não gosto, exatamente para evitar o desprazer do meu filho não ter uma boa escola, para evitar o desprazer de nós não termos aquela viagem. Vai ser um desprazer ficar em casa enquanto está todo mundo viajando. Vai ser um desprazer eu não ter um carro legal perto do que os meus vizinhos, meus amigos, meus colegas de trabalho têm. Então você muitas vezes faz coisas para evitar o desprazer. Por exemplo, eu tive um projeto na universidade que nós chamamos de projeto de orientação profissional com jovens que estavam no terceiro ano do ensino médio e dos primeiro-anistas ali de universidades de algumas faculdades, tá certo? De alguns cursos. E fomos descobrir o que é que levavam aquelas pessoas a fazer o que eles estavam fazendo. E descobrimos uma coisa, no mínimo espantosa, que uma boa parte desses alunos faziam não pelo prazer de querer fazer. Não era um prazer deles, mas era sim um prazer dos pais. Um prazer dos seus agentes, dos seus mentores, e não da pessoa. Eu estou fazendo medicina, estou fazendo engenharia por conta do meu pai. Estou fazendo balé por conta da minha mãe. Isso era um sonho dela, não meu. Era um prazer dela, não é meu. E aí a pessoa acaba desistindo ou se forma e aí atua como um profissional medíocre. Por quê? Porque você não está sendo movido pelo seu prazer, e sim para evitar o desprazer do desapontamento de seus pais. Porque você não está dando prazer a eles, isso te causa um desprazer. Eu disse isso também e vou repetir, quando você age por prazer, você tem como objetivo uma descarga psíquica, tira tensão, sabe? Tira aquela energia gerada pelo estresse, aquela tensão acumulada. Agora, quando você age para evitar o desprazer, é antagônico. Acumula uma energia que deve ser dissipada. É muito comum no final de ano sair de férias, né? Uma grande parte, aqueles que podem sair de férias, e tem pessoas que levam os problemas para passear. Levam os problemas para tirar férias. Só que os problemas não tiram férias, estão lá, né? Eles estão indo. Você está lá na praia, está pensando naquilo, está sempre irritado, brigando com os filhos, brigando com a mulher, porque ele não consegue se livrar daquele problema que ele está vivendo, porque muitas vezes é uma tensão acumulada, porque ele está fazendo muitas coisas para evitar o desprazer. Não está tendo uma descarga psíquica, que é agir muito mais pelo prazer. O prazer é um sentimento, é uma sensação cíclica. Um chamado do instinto animal, nasce da curiosidade humana, uma ação que resulta em satisfação, e então tendemos a repetir a ação. Assim é que nasce o interesse, né? Imagina no sexo, por exemplo, quando nós somos crianças, nós somos movidos por uma curiosidade que leva você a querer descobrir as partes, as genitálias, né? E assim vai crescendo até que você vai se descobrindo no sexo, vai tendo uma atração, algo que lhe atrai, algo que lhe impele para o sexo, e aí você realiza o sexo, aquilo foi bom, se foi bom, deu prazer, deu satisfação, deu uma descarga psíquica naquilo, você tende a fazer o quê? Tende a repetir. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que dá prazer, o cérebro tende a repetir. É assim que funciona o interesse. O interesse tem como meta obter prazer. As coisas ou pessoas ou processos, né? Eu quero dizer assim, porque tem gente que tem prazer em coisas, tem gente que tem prazer nas pessoas, tem gente que tem prazer nos processos, né? Viajar não é uma coisa em si, não é uma pessoa, é um processo. Gosto de viajar de manhãzinha, quando o sol está começando a nascer. É um processo. Viajar é um processo. Você vai olhando paisagem, você sai de um ponto A para chegar num ponto B e coloca algumas paradas nesse trajeto aí e vai observando. Isso é um processo. Tem gente que fala, não suporto viajar. Pega um avião aqui, não vejo a hora de descer no meu destino e fim, e acabou. Prazer você tem em coisas, pessoas ou processos. Perceba uma coisa. Toda fonte de prazer é finita. Quando o grau de satisfação, que é o que você tem quando você age, né, no prazer, você tem um grau de satisfação no prazer. Diminui esse prazer. Você está diminuindo a satisfação, diminui o prazer, certo? E diminui também o seu grau de interesse. Sendo assim,
busca-se uma nova fonte de prazer, né? Não deu mais, não dá, até logo, muito obrigado, acho melhor a gente dar um tempo, acabou por aqui. Na empresa, mesma coisa, na vida profissional, do mesmo jeito. Você muitas vezes está lá porque, lembra, você está lá para evitar o desprazer. Isso vai indo, chega uma hora que essa tensão não se dissipa mais, você está acumulando muita tensão, chega uma hora que não dá mais, você perde até o mínimo do prazer. Porque alguém poderia dizer, Milton, mesmo trabalhando, eu tenho um certo prazer. Eu trabalho num lugar que eu não gosto, mas eu ganho uma grana legal. Então eu chego no final do ano, posso fazer as coisas que eu quero, que vão me dar prazer também. Sim, mas você juntando esses pequenos prazeres, não é maior que a sua insatisfação ao fazer as coisas para evitar o desprazer. Então você tem um pequeno prazer, é um pequeno, no evitar o desprazer. Eu estou conseguindo levar meus filhos para viajar na praia em custa de eu ficar um ano inteiro trabalhando de forma completamente desprazerosa. Chega uma hora que isso também vence, né? Esse prazo vence e você acaba abrindo mão. Por esse motivo, então, preste atenção. Os interesses mudam. Se você não tem mais satisfação naquilo, diminuiu, você muda o objeto. Você tem de mudar. Por isso que nós somos assim. Não há mal nenhum nisso, porque senão você vai ficar um amontoado de tensão. E aí, para finalizar, eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. Pense agora o seguinte: no momento hoje em que você está agindo muito mais, preste atenção, você está agindo muito mais por prazer ou você está agindo muito mais para evitar o desprazer? Porque se for por prazer e essa balança estiver assim, então, dando um favorecimento ao prazer, beleza, você está num caminho legal, nem todo mundo tem tudo que quer o tempo todo. Agora, se na balança está pesando muito mais a evitação do desprazer, perceba que as doenças psicossomáticas vão começar a atuar. E aí você tem queda de cabelo, você tem envelhecimento precoce da derme, você tem psoríase, tem manchas na pele, tem irritações e assim por diante. Problemas respiratórios, você passa a ter problemas cardiológicos com isso, você desenvolve determinados aspectos psicológicos, né, como toque, depressão, como ansiedade, que isso acaba resultando no teu fisiológico também. Então, essa é a pergunta que eu queria deixar aqui para você refletir. Hoje você está agindo muito mais por prazer ou muito mais para evitar o desprazer? Se de algum modo, em algum grau e para algum contexto você achou útil os pensamentos e os conhecimentos propostos aqui, eu peço a você, inscreva-se no meu canal, o FrigiCast, e estaremos juntos sempre que você desejar. Um grande abraço e até a próxima.